pessoal, este é mais um encontro no formato de videoaula e agora nós vamos falar um pouquinho sobre cultivo de frutíferas. Para falar sobre esse tema, eu gosto muito de trazer que ainda existe em muitas pessoas o desejo de cultivar e colher frutas frescas, né? E assim, os plantios variam muito, a depender do objetivo de cada pessoa, além das características do meio ambiente de cultivo, né? A fruticultura comercial envolve somente em torno de 20 espécies. Porém, estudos na área de fruticultura apontam mais de 300 espécies nativas brasileiras de plantas que também são frutíferas. Aqui a gente pode ver algumas fotos, a graviola, a gente tem aqui em cima, aqui a gente tem uma foto com 4 variedades de abacate, cada um com as suas características. Aqui os frutos do caju, né, começando a produzir. Aqui a gente tem os citros, o limão galego e a pocã. E quando a gente pensa nas frutíferas brasileiras, a gente sabe que grande parte dessas frutíferas nativas não tem muito mercado para elas. Muitas delas permanecem desconhecidas do grande público. Muitas delas também podem ser transformadas em sorvetes, geleias, sucos, conservas, licores e outros produtos. Alguns exemplos dessas frutíferas nativas são o araticum, o licuri, o pequi, o baru, o umbu, o cajá, o araçá, o abil, as jabuticabas, o cambuci, a grumixama, a uvaia, o açaí e o maracujá, que só o maracujá, o Brasil tem mais de 150 espécies nativas de maracujá e a gente só acaba usando 2 geralmente, né? Aqui a gente tem fotos de dois tipos de maracujá. Aqui à esquerda é o maracujá que eles chamam melancia, muito saboroso, perfumado, e aqui do lado direito a gente tem o maracujá doce, que também é muito apreciado aí na mesa, né, do consumidor por ter o sabor ser tão adocicado. Aqui é o fruto do cactus, né? Vários cactos produzem esse fruto, como o fruto da pitaia. As frutíferas no Brasil. Como a gente viu, ela pode ser cultivada em diferentes escalas. Elas podem estar em grandes fazendas, em sítios, chácaras e quintais. Também pode ser plantada em varandas de apartamentos, em vasos. Aqui a gente tem alguns exemplos dessas frutíferas. Aqui à direita, no alto, a gente tem um cultivo de umbu. São variedades diferentes de umbu. Aqui embaixo a gente tem a famosa pitanga. Aqui a gente tem a manga palmer, que também é muito apreciada e cultivada aqui na nossa região. E aqui a gente tem a cerola também, que também é muito cultivada nos quintais, né? E dá um excelente suco, excelente vitamina C aí para nossa família. Quando a gente pensa no que representa as espécies frutíferas, a gente tem uma série de funções, né, características assim, que ela cumpre muita função, né, e tem uma grande representatividade assim para o Brasil, né, e para as pessoas. Primeiro, elas são recursos, né, recursos para a fauna, e esse recurso pode ser alimento, pode ser abrigo e para vários tipos de animais. Desde os pássaros, para os macacos, para os roedores, para os morcegos, para os peixes, alimento também para as abelhas, sem falar que elas são alimentos para a gente também, né? Elas trazem grande benefício também na nutrição e na saúde humana.
Elas também trazem sombreamento, tão importante aí no nosso Nordeste, né? Que tem uma insolação muito grande. Elas também estão sendo muito utilizadas na ornamentação, ou seja, nos projetos paisagísticos também. Tem plantas muito bonitas, né? Que também tem esse papel aí. Elas também são fornecedoras de lenha e de madeira, né? As grandes árvores frutíferas aí, como a jaca, a fruta-pão, elas também vão fornecer a lenha e a madeira tão necessária para a manutenção da agricultura familiar, né? E aí, como a gente disse aqui atrás, né? Também pode ser usado em projetos paisagísticos. São fontes de vitaminas, minerais e fibras. Então aqui a gente pode ver algumas variedades. Aqui em cima, começando aqui no alto, a gente tem o noni, né? O noni também não é nativo do Brasil, mas é uma planta muito medicinal. Aqui a gente tem uma flor lindíssima do maracujá doce. Aqui a gente tem o jambo amarelo também, uma planta muito perfumada e bem saborosa. As famosas bananas e a jaqueira, o fruto da jaca aqui. Então, as frutas silvestres ou nativas, elas acabam sendo vítimas da derrubada das florestas, da transformação dos campos em pastagens ou em monoculturas. E com isso a gente perde muita diversidade, né? Então, temos observado uma massificação de algumas cultivares de determinada fruta em detrimento de outras mais tradicionais. O plantio quase que exclusivo de determinadas cultivares, apesar de trazer para a mesa maravilhas como a manga palmer, nos priva de sabores tão brasileiros como a carlotinha e a manga rosa. Também as muitas espécies de jabuticabas hoje praticamente se resumem à espécie que é híbrida e também a outra variedade que é sabará. Portanto, os colecionadores de frutas contribuem muito para manter a diversidade das plantas frutíferas. Com relação à propagação das plantas frutíferas, elas podem ser multiplicadas tanto por via sexual, que são aquelas multiplicadas através das sementes, né? Ou também por via assexual, que é o método de multiplicação da planta de forma vegetativa, que é um pedaço da planta que a gente pega para fazer a multiplicação. Aqueles exemplares gerados por sementes têm semelhanças com seus progenitores, mas não são idênticos a eles nem entre si, pois possuem variabilidade genética decorrente do cruzamento de indivíduos. Em geral, na fruticultura comercial, se deseja manter as características das cultivares, portanto, a reprodução assexuada se torna indispensável. Hoje o que a gente tem visto então é muitos pomares sendo produzidos, cultivados, utilizando-se a propagação de forma assexuada, nós vamos falar dela aqui um pouquinho aqui na frente. A propagação via sementes. Para obter uma planta a partir de semente, é preciso considerar a situação da planta mãe, que é a planta matriz. Primeiro, a gente precisa primar pelo vigor, pela sanidade, pela produção regular, pelos frutos de boa qualidade e uma produção satisfatória. Também escolher um fruto sadio e que já esteja maduro, porque assim a gente vai conseguir ter uma semente já bem madura e pronta para poder transformar numa nova planta. O poder germinativo das sementes varia bastante de uma frutífera para outra. Algumas devem ser plantadas logo após a extração. Então, algumas elas vão perder o poder de germinação conforme passa muito tempo. Um exemplo dessas que precisam ser plantadas logo, que tem uma durabilidade bem baixa, é o mangostão, o rambutão e outras plantas que são bem suculentas, né?
Outras têm um prazo maior, que pode variar entre 20 e 40 dias. Então, essas eu já posso demorar um pouquinho mais para botar a semente no solo, que são exemplos, a manga, o abacate, a jabuticaba. E tem aquelas que duram muito mais, aquelas que são aquelas que mantêm o poder germinativo por até 12 meses. Então, são sementes que a gente consegue guardar por mais tempo, né? Que elas não vão perder o poder germinativo. O exemplo dessas espécies é a goiaba e o mamão. Com relação aos principais métodos utilizados para a reprodução assexuada, que é aquela que usa um pedaço da planta mãe, né? E a reprodução é feita de um pedaço da planta mãe. Então, eu vou ter uma planta idêntica àquela planta matriz, certo? Então, as formas, os métodos que a gente pode utilizar para esse tipo de reprodução chama-se a estaquia e a enxertia, que são as duas mais utilizadas, e também a mergulhia e a micropropagação. A estaquia, o que refere-se à estaquia? A estaquia a gente vai usar pedaços de caules, de raízes, de brotos e folhas que, colocados em condições favoráveis, desenvolvem raízes e dão origem a novas plantas. Em geral, são pegos ramos das plantas de aproximadamente 20 a 30 centímetros e que tem algumas gemas, né? Essas gemas é onde começa a soltar os brotos e se transformar numa nova planta. Eu recomendo assim, a gente fazer, quando for fazer a muda por estaca, a gente enterrar pelo menos metade dessa estaca. Então, por exemplo, se eu tenho uma estaca aí de 20 centímetros, que eu enterre 10. Se eu tenho uma estaca, um pedaço da planta de 30 centímetros, eu vou enterrar 15, porque aí a parte que ficou enterrada, eu posso, ali eu possibilito a formação de raízes, já que ela tem uma grande parte ali na terra e que vai estar sendo estimulado a produção de raízes, né? E a parte de cima é onde vai começar a soltar os brotos. Então, eu preciso ter algumas gemas no chão, né, embaixo da terra, e algumas gemas para cima da terra. Alguns exemplos de plantas que se multiplicam por estaquia são a siriguela, o umbu, a goiaba, a fruta-pão, o marmelo, a uva e entre outras. O outro método de propagação de plantas frutíferas muito utilizado pela agricultura para a produção de frutíferas é a enxertia. A enxertia refere-se a um pedaço da planta, né, que vai se desenvolver sobre outra planta. Então, esse pedaço de planta, que a gente chama de enxerto ou cavaleiro, ele é acoplado sobre uma planta que já tem raiz, que a gente chama de cavalo ou porta-enxerto. É essa que vai receber a parte de cima de uma outra planta, certo? E aí, esse método também existem muitas formas de fazer a enxertia, né? Aqui a gente traz alguns exemplos, a garfagem, a enxertia em T normal, a enxertia em T invertido, a enxertia de encostia e entre outras. Algumas dessas você vai poder conferir lá no canal da Zamil do YouTube e ver algum outro vídeo aí que fala especificamente sobre essas técnicas aí de enxertia. Aqui também é muito importante a gente estar falando sobre alguns cuidados básicos que a gente precisa ter no nosso pomar, com as nossas frutíferas, né? Independente se é plantio comercial ou se é plantio biodiverso, né, para subsistência,
é importante a gente fazer aí no nosso pomar, no nosso cultivo? O coroamento das nossas plantas, né? O coroamento ali você faz a capina ao redor da planta, como a gente pode ver aqui nessa foto ao lado. A capina é feita na toda a projeção da copa, né? É muito importante a gente trabalhar com a cobertura do solo nesse local, que aqui a cobertura do solo, ela vai ajudar a segurar mais a água, né? A água da irrigação, a água da chuva que cai aqui nesse solo. Só o fato da gente manter o solo coberto, a planta vai conseguir beber muito mais água, porque essa água ela vai durar mais, porque ela não vai ser levada nem pelo vento e nem pelo sol intenso. Então a gente consegue fornecer mais água para as nossas fruteiras só pelo fato de estar fazendo a cobertura do solo, né? E a gente pode estar usando um próprio material roçado, né? Esse capim ao redor do pomar, no nosso pomar, a gente pode estar trabalhando, entrando com a roçadeira e rastelando e trazendo esse material para fazer a cobertura ali no pé das árvores, das frutíferas, né? A adubação também. É muito importante a gente estar trazendo alimento para esse solo, né? Alimento para essa planta. Uma planta sadia, ela vai produzir frutos sadios, né? E vai ficar mais forte, mais resistente a pragas, a doenças, né? Então, a base do nosso pomar, do nosso cultivo, né? Da nossa produtividade das nossas frutíferas, ela tá aqui, nesse quesito aqui dos manejos também, né? Então, a adubação é um fator muito importante aí para a gente garantir durante o ano para poder colher uma boa safra, certo? E aí tem várias formas de se adubar no nosso pomar, né? E aqui a gente indica que seja utilizado o composto orgânico, né? Mais o pó de rocha a cada 3 a 4 meses, pelo menos, sobre a projeção das copas, porque as raízes das plantas, elas estão basicamente ocupam toda a projeção das copas. Ela não está só lá no tronco, no caule da frutífera, né? Então é importante tanto a irrigação, quem for fazer irrigação, se puder, tá molhando essa projeção da copa, né? E a adubação também, né? Aqui a gente recomenda 5 litros desse composto orgânico mais o pó de rocha, certo? Aqui. E também uma outra técnica assim que a gente tem trabalhado também, estimulado, que é a chamada fertirrigação. A fertirrigação, ela é feita, a adubação é uma adubação líquida, né? E aí na própria mangueira da irrigação a gente coloca o adubo líquido e essas plantas vão estar recebendo aí a adubação da forma líquida. Também é outro vídeo que vocês vão poder acompanhar aí no canal do YouTube da Zamil. Tem um vídeo específico sobre fertirrigação, lá mostra detalhes de como você pode estar fazendo aí uma fertirrigação de uma maneira simples, barata, na sua propriedade. Aqui a gente tem trouxe as referências técnicas e de fotos que a gente utilizou para essa videoaula, né? Ressalto aqui esse livro, Frutas no Brasil, que traz para a gente aqui uma quantidade enorme de espécies nativas e exóticos, né? E exóticas para a gente consumir in natura ou processar, né? E é isso, minha gente. Eu espero que vocês possam ter aproveitado, né? E que possam também utilizar um pouquinho das dicas sobre a produção de frutíferas que a gente apresentou neste encontro. Muito obrigada. Como vimos, os plantios das frutíferas e a escolha das espécies variam muito e dependem do objetivo de quem planta, assim como das características do local cultivado.
Antes de planejar o cultivo, é importante conhecer o clima da região, como por exemplo a temperatura máxima e mínima, a quantidade de chuvas por ano, além das características do solo, para que as espécies de frutíferas escolhidas sejam adaptadas à região do plantio. A escala dos plantios também varia, podendo ser em grandes áreas, em sítios, em chácaras e quintais e ainda em casas e apartamentos na cidade. Neste caso, são plantados em vasos. Lembre-se, para ter uma boa produção agroecológica, são necessários alguns tratos culturais ao longo do tempo, como, por exemplo, a adubação, que pode ser feita por um composto orgânico, pelo humus da minhoca, por esterco curtido, os pós de rocha, ricos em fosfatos, etc. A aplicação de biofertilizantes na irrigação. Vocês podem ver um vídeo no canal do YouTube da Zamil sobre essa técnica específica. Também pode ser feito a cobertura de solo com a matéria orgânica, as podas, que podem ser de limpeza e manutenção, podem ser podas de formação ou ainda as podas de condução, o uso de defensivos naturais quando necessário, e também as caudas bordalesas, né? A sulfocálcica. Então, o uso das caudas como defensivos naturais, a cauda de sabão, a cauda sulfocálcica e a cauda bordalesa, são muito eficientes no controle de pragas e doenças, porque elas fortalecem a planta, deixando-as mais resistentes. É isso, pessoal. Abaixo tem alguns links de videoaulas que estão disponíveis no canal da Azamil no YouTube, sobre como fazer e utilizar biofertilizante, sobre a produção de adubo orgânico, sobre o feitio e uso das caudas, entre elas a sulfocálcica, a bordaleza, além da instalação, e você vai poder ver como funciona um sistema de fertirrigação. Aqui abaixo estão os links, confere lá no YouTube, pessoal, vocês têm muito que aprender com esses vídeos. E, na sequência, você vai assistir a experiência da Casa do Idoso com seu pomar biodiverso, e no canal da Zamil no YouTube você pode assistir a experiência de um plantio comercial de manga palmer na propriedade de Jucimar. Ambas experiências em Livramento de Nossa Senhora. Gente, a gente está aqui hoje para conversar um pouquinho sobre frutíferas num quintal biodiverso, né? Aqui é o quintal da Casa do Idoso, em Livramento de Nossa Senhora, é o projeto de atenção à melhor idade. E a gente está aqui com seu Ângelo e seu Raimundo, que são as pessoas que cuidam desse quintal, né? Que fazem as práticas de manejo, adubação e cuidam dessa área para que ela possa ser produtiva, né? Aí eu queria perguntar para seu Ângelo e Raimundo, a gente vê aqui uma variedade muito grande de plantas, né, frutíferas, medicinais, plantas alimentícias também, mas pensando nas frutíferas, seu Ângelo e Raimundo, quais são as principais variedades de espécies assim que hoje está plantada aqui nessa área da Casa do Idoso? Olha, o que a gente chegou aqui, posso falar para você? O que a gente chegou aqui, no terreno que foi doado pelo Denox, então foi o cajueiro e o embuzeiro. Agora o que a gente plantou foi o pé de acerola, laranja lima, né? Pé de pinha, pé de amora, laranja. Eu não sei que qualidade que é, eu sei que é laranja. Aí também não sei a qualidade, mas é laranja também. E tangerina pocã, e tem a pitaia lá no fundo, né? E isso. O limão galego.
Porque o pessoal usa o limão Tahiti ou aquele cravo, né? Sim. A gente usa mais o limão galego, Galego. que é o limão mais, ele é mais, Medicinal? mais medicinal, Entendi. exato, mais medicinal. E lá em cima tem dois pés lá que eu não lembro o nome dele, que A, gra... Aqueles dois ali? a graviola? É, senhor? aquele ali é a graviola, né? graviola, pois Graviola. é, tem a graviola. Isso. O que mais tem? Para frutas, é isso aí que Tem, tem. é o nônio, o senhor falou do nônio? Tem um nome, Tem o nome aqui, também. então. O que você lembra mais, Raimundo? Tem o pé de abacate, O abacate, Abacate, então tem as bananeiras, né? as bananeiras. Isso. Bananeira. Nós também plantamos recentemente agora também umas mudas de coco, né? A gente espera daqui 2, 3 anos estar produzindo, né? E vamos plantando mais coisa aqui. Goiaba tem? Goiaba Não, não goiaba não tem. Ainda não. Não É tá uma tendo. coisa que eu já falei pro pessoal, tem que trazer a muda de goiaba para cá para poder plantar. Isso. E por que vocês acham assim as vantagens de ter essa variedade grande assim de plantas? Que vantagem Não, tem? Eu acho. Todo tipo de vantagem é bem-vinda. Para mim também, no meu modo de ver também e de pensar, eu acho que quando a gente trabalha com as variedades das coisas, fica muito bom. Que aí você tem uma coisa, né? Uma de cada vez, né? A bananeira vai produzir no tempo dela, né, Solange? Vem a manga na ocasião dela, né? Então é bom demais. Tá colhendo o ano inteiro. O né, ano seu inteiro. Antônio? Sempre a gente tem fruta. Sempre tem fruta. Sempre tem. Né, Solange? Sempre tem. Sempre tem fruta. Vem a laranja, vem tudo. Muito bem, gente. Então, É. muito obrigada aí, viu, pela participação de vocês. E essa Olha, nós também, somos juntos. Ainda tá falando Também, outra ó. coisa. também faz pouco tempo que a gente tá Esse aí, Quem que é essa, senhora? É laranja também. essa é graviola, É a né? graviola. É graviola. É laranja que lá. Laranja É, que é a o laço. laranja tá ali. É isso mesmo. Tem uma mão, né? Tem que uma mão esqueceu de também. falar dele. É isso Tem uma mesmo. mão. É. A gente falou da amora. Falou. É a Falou amora, da amora também. a pinha. Pinha, Então, pois é. a pinha. E é isso aí. Tudo bem. Então. Então, me liga. E o pensamento nosso é cada vez plantar mais coisa. Muito bem. Sempre plantar, né? É isso. É. Para ter um prato, poder fornecer uma alimentação bem diversificada também, né? Tanto com pra certeza. gente, pro pessoal da casa do idoso, né? É o Isso, que vai com certeza. sábado, né? Então, eu agradeço aí a participação de vocês, a colaboração com a gente nesse vídeo e muito parabéns aí pelo trabalho. Ô, Catarina, é nós que agradecemos você também. Obrigada.
Esse encontro comunitário, Cultivo de Frutíferas, é composto por 2 vídeos. Parte 1, Cultivo de Frutíferas. Parte 2, Cultivo Comercial de Manga. E faz parte das atividades do projeto Bahia Produtiva no formato Até à Distância. Os vídeos são direcionados para as seguintes associações e cooperativas: Cooperativa dos Produtores Rurais de Ituaçu Limitada, Associação de Agricultores Familiares da Comunidade Remanescente de Quilombo do Pastinho, Associação Comunitária do Povoado de Campo Seco e Adjacências, Associação Brasileira de Combate à Pobreza, Cooperativa da Fruticultura Irrigada de Paramirim, Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais de Curral Novo, Associação dos Pequenos Produtores Rurais e Mulheres Camponesas das Comunidades do Baixão do Zé Silva, Sítio Rancheira e Lagoa da Pedra, Associação dos Pequenos Produtores da Comunidade de Boa Vista e Associação dos Remanescentes de Quilombos da Comunidade de Olhos d'Água do Meio. Todos os empreendimentos realizados por estas associações e cooperativas foram contemplados com os editais Aliança Produtiva, do Bahia Produtiva através da CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional. O projeto de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, executado pela ASAMIL, é uma parceria realizada entre o Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.